Olá irmãos, bem-vindos, muito bem-vindos a mais uma Escola de Embaixadores online e hoje nós estaremos a ministrar a Palavra do Senhor, um tema muito interessante, um tema que na minha opinião é central da mensagem do Senhor Jesus, do Evangelho, da própria Bíblia, é o tema central, o Reino dos Céus. E hoje nós vamos iniciar uma nova série de estudos. A semana passada e o mês passado, no mês de maio, nós abordámos o tema da família e abordámos vários estudos sobre a família e como fortalecer a nossa família nestes tempos difíceis que nós hoje vivemos. Mas agora no mês de junho nós vamos falar e estudar um novo tema, o tema que é o Reino dos Céus e a vinda, a volta do Senhor Jesus Cristo, tal como Ele prometeu e tal como também a Palavra de Deus é bem clara, dizendo que o Senhor Jesus, Ele voltará, em breve Ele voltará e estabelecerá o seu reino em toda a terra. Então, nós neste mês de junho, e se calhar até poderemos estendê-lo até o mês de julho, nós estaremos a trabalhar, a estudar esta temática que é o Reino dos Céus. Então eu peço a tua atenção e peço também para partilhares este vídeo, o vídeo deste ensino, podes partilhar na tua página de Facebook, podes partilhar com os teus amigos, enviares o link para aqueles que tu conheces, porque nós vamos falar de um tema que é muito importante, mas também é um tema que existe muita ignorância. E por causa da situação que vivemos hoje no mundo, por causa desta pandemia à escala mundial, por causa de estes acontecimentos, existe muita especulação, existe muita desinformação e até mesmo muita falta de interpretação bíblica. E por causa disso, infelizmente, tanto no YouTube como nas redes sociais, existem muitos vídeos que infelizmente não estão a anunciar a verdade, nem aquilo que é a mensagem bíblica relativamente à vinda de Jesus, à volta do Senhor Jesus, à chamada segunda vinda do Senhor Jesus, e também, de alguma forma, não estão a ser corretos relativamente à interpretação das Escrituras sobre o reino de Deus e a manifestação desse reino, tal como o Senhor Jesus prometeu. Então, esta série de estudos é muito importante que tu a vejas, porque, em primeiro lugar, ela acaba por ser um dos aspectos centrais da doutrina da Embaixada Cristã. E, em segundo lugar, é um dos aspectos fundamentais da interpretação bíblica e, obviamente, a posição que tu tiveres relativamente à segunda vinda de Jesus vai influenciar toda a tua interpretação de todos os outros aspectos da chamada teologia sistemática. Então é muito importante tu poderes ter uma posição clara e bíblica relativamente ao reino dos céus em relação à segunda vinda de Jesus, para poderes também entender aquilo que a Palavra de Deus nos fala em relação a muitas outras matérias teológicas, ok? Então eu convido-te, meu querido, em vez de muitas vezes nós basearmos a nossa opinião sobre estes assuntos em vídeos que ouvimos, em pregações que ouvimos, o importante é nós basearmos na Palavra de Deus, estudarmos a Palavra de Deus, podermos deixar que o Espírito Santo nos revele a verdade, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas, incluindo os aspectos relacionados à segunda vinda de Jesus e ao reino dos céus. Amém, meus queridos? Então, eu lanço este desafio para que tu possas fielmente e assiduamente participar nestes diretos que nós vamos iniciar hoje e poderes divulgá-los. Porque eu creio que nós, juntos, com a Palavra de Deus, vamos esclarecer muitas dúvidas que nós temos, muitas questões. Inclusive algumas dúvidas que os irmãos possam ter, poderão colocar via WhatsApp ou mesmo nos comentários do Facebook. Poderás colocar as tuas dúvidas para que nós, no decorrer destes estudos, possamos esclarecer biblicamente as tuas dúvidas, para que a tua fé possa ser fortalecida e para que tu possas avançar em direção àquilo que Deus tem para a tua vida. Amém? Em nome de Jesus. Então,
Vamos orar, vamos abençoar este tempo que vamos ter juntos e vamos também, no nome de Jesus, convidar o Espírito Santo a poder nos ensinar, a poder revelar a sua palavra aos nossos corações. Oremos, meu querido. Oremos, minha querida, em nome de Jesus. Paizinho, é no nome do Senhor Jesus que nós entramos na Tua presença. Senhor, e nós te agradecemos, Deus, porque sabemos que Tu estás connosco. Essa foi a Tua promessa, que Tu estarias connosco todos os dias, até à consumação dos séculos. E por isso, neste momento, eu quero te pedir, Senhor, que nos possas ensinar. Possas, Senhor, agora nesta nova série de estudos que nós vamos iniciar hoje, Tu possas nos dar sabedoria, entendimento, para que estes vídeos que vão ser realizados, estas transmissões em direto, possam, Senhor, edificar a muitos irmãos e para que muitas pessoas possam saber realmente qual é a mensagem da Tua palavra relativamente ao reino dos céus e à vinda gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nós esperamos e ansiamos de todo o nosso coração. Por isso, Pai, eu abençoo os meus irmãos, abençoo cada família, cada casa, cada irmão, cada irmã que agora me vê, Senhor. E eu peço que a Tua paz, a Tua sabedoria, a Tua unção possa estar, Senhor, presente nas suas vidas e abundantemente seja derramada sobre eles agora e neste momento. Pai, nós te agradecemos e te louvamos. Em o nome do Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador, nós oramos. Amém e amém. Amém. Amém, meus queridos. Bem-vindos a todos. Bem-vindos, meus irmãos que estão a entrar agora neste direto, ok? Muito bem-vindos, muito bem-vindos. Eu ativei aqui os comentários para poder ver aqueles irmãos que estão connosco agora no direto. Muito bem-vindos aos irmãos que me veem desde Angola, a nossa igreja de Angola. Um grande, grande abraço para todos os meus irmãos que me veem desde Angola, os irmãos de Portugal também, onde eu estou a transmitir este vídeo. E os nossos irmãos também em São Tomé e Príncipe, um grande abraço para todos os meus queridos irmãos de São Tomé, de Costa Rica também, os nossos irmãos que nos veem lá na América Central, do Brasil também, na América do Sul. Que Deus vos abençoe a todos vocês em nome de Jesus, os nossos irmãos que nos veem também da Europa, de Inglaterra, etc. Que Deus vos abençoe. Irmãos, estamos juntos no mesmo Espírito e estamos juntos para, como igreja, aprender a palavra de Deus, fortalecer a nossa fé e nos prepararmos como obreiros aprovados para podermos servir ao Senhor. Amém? Então, meu querido, muito obrigado pela tua presença. Como eu já disse há pouco, partilha este direto, partilha este vídeo na tua página de Facebook e a todos os teus contactos, porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, quando partilhas a palavra, tu estás a permitir que a fé dos teus irmãos, dos teus contactos, possa ser edificada. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Então, irmãos, a aula de hoje nós vamos falar sobre redescobrindo o reino dos céus. Redescobrindo o reino de Deus. Amém? Porque eu coloco esta palavra redescobrindo, porque infelizmente, ao longo dos séculos, desde que a Igreja foi estabelecida por nosso Senhor Jesus, que ao longo dos séculos, o reino dos céus, a mensagem original de Jesus, tem-se vindo a perder. E tem-se vindo, de alguma forma, a substituir pela religião. E a mensagem do reino, infelizmente, está a ser substituída e foi, durante muito tempo, substituída pela mensagem da religião. E é isso que hoje também nós vamos esclarecer. Que o reino de Deus, o reino dos céus, não tem nada a ver com religião. E nós precisamos de entender isso para poder também nos posicionarmos nesse reino que o Senhor Jesus vai estabelecer e que em breve Ele virá, de alguma forma, implementá-lo em toda a terra, através da sua vinda gloriosa, em nome de Jesus. Então, meus queridos, em primeiro lugar, aquilo que eu queria partilhar com os irmãos é que a mensagem do Senhor Jesus nunca foi o de formar, o de estabelecer uma nova religião. Na verdade, Jesus, quando Ele viveu entre nós há 2000 anos atrás, Jesus, Ele inclusive veio até criticar muito a religião que existia, a religião que estava estabelecida e que era manifesta através de algumas seitas, chamada a seita dos fariseus, a seita dos saduceus, a seita dos essênios, a seita dos
escribas. Então, no tempo de Jesus, haviam várias seitas religiosas e essas seitas religiosas, cada uma defendia determinadas práticas, rituais e até interpretações da própria palavra de Deus. Mas Jesus, quando ele se manifesta no seu ministério terreno, ele critica a religião. Ele critica o espírito da religião. Inclusive, Jesus ele reprova a religião como, digamos assim, capaz de poder agradar a Deus e de dar frutos que Deus deseja e que Deus anseia. E um dos exemplos desse é quando Jesus, quando ele regressa de Jerusalém, regressa do templo, triste, por ver todo esse sistema religioso contrário àquilo que Deus tem no seu coração e aquilo que Jesus veio para estabelecer. E Jesus vê uma figueira, Marcos capítulo 11, se quiseres ler, Jesus vê uma figueira e a figueira era o símbolo da religião daquela altura, daquele lugar, a religião judaica. E Jesus vê a figueira, procura figos, não encontra figos na figueira e Jesus amaldiçoa a figueira, dizendo que aquela figueira nunca mais iria dar frutos. E porquê que Jesus fez isso? Jesus não estava a falar contra a figueira. Jesus estava a falar contra a religião, o judaísmo. Como, lá está, uma árvore que tinha folha larga, que tinha um cheiro intenso, que tinha um aspecto de piedade, mas que na realidade Deus não encontrou frutos nessa árvore, nessa manifestação da religião. Então, a mensagem de Jesus, meus queridos, nunca foi o estabelecer uma religião. A mensagem de Jesus sempre foi estabelecer um reino. Jesus, ele pregou, é chegado a vós o reino dos céus. Ele nunca disse, é chegado a vós a religião dos céus, ou uma nova religião. Não, Jesus, ele nunca quis se misturar com a religião. Ele quis sempre se posicionar como o rei de Deus, o rei que veio para estabelecer o reino dos céus, e por isso é que ele foi crucificado. A acusação, o escrito de acusação que estava sobre a cruz, sobre a sua cabeça, dizia o quê? Este é o rei dos judeus. Porque aquilo que Jesus ele sempre quis estabelecer e estabeleceu foi o reino dos céus, e ele como rei dos reis, senhor dos senhores, que em breve voltará para reinar e para estabelecer o seu reino em toda a terra. Amém? Então, o reino de Deus, que seria manifesto através da restauração e da salvação do ser humano. O ser humano é a matéria-prima através da qual Deus quer estabelecer o seu reino em toda a terra. Então Jesus veio, como diz em Lucas 19, Jesus veio para salvar e buscar e restaurar o que se havia perdido. E como é que ele fez isso? Tomando o nosso lugar de condenação, de separação de Deus. Por isso Jesus gritou na cruz do Calvário, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer em aramaico, Deus meu, por que me desamparaste? Então Jesus, ele tomou o teu lugar de separação de Deus, o teu lugar de morte eterna, o teu lugar de condenação. A Bíblia diz mais em Gálatas capítulo 3, diz que Jesus se fez maldição em nosso lugar, e Jesus fez isso para quê? Para que tu e eu pudéssemos ser restaurados, para que através de nós Deus pudesse estabelecer não uma religião, mas o reino dele, o governo de Deus, a vontade de Deus em toda a terra. Como Jesus disse, seja feita na terra a tua vontade, como é feita no céu. Amém? Então, aquilo que nós temos que entender é que o reino de Deus não é uma religião. E muitos, infelizmente, têm confundido isso. E o maior problema hoje, ou um dos maiores problemas do mundo, é exatamente a religião. A religião, irmãos, por exemplo, já o marxismo, ele declarou e afirmou, não é, Karl Marx, declarou que a religião era o ópio do povo. E realmente eu acredito que o marxismo, quando ele afirma ou afirmou isso, que a religião é o ópio do povo, por algum lado até tinha alguma razão. Porque a religião realmente, muitas vezes, condiciona a ação das pessoas. E durante muitos anos a religião foi uma religião opressora. Então, realmente, a religião muitas vezes ela pode ser vista como
um ópio do povo. Mas aquilo que eu penso que o marxismo falhou foi que ele não colocou só a religião como algo negativo, mas colocou o próprio Deus, a própria crença em Deus e a própria espiritualidade, digamos, desenvolvida através da palavra de Deus da Bíblia, do livro que Deus estabeleceu para a nossa direção e para a nossa salvação. Ele colocou tudo isso no mesmo saco. E ele disse, inclusive, que tudo isso, incluindo a própria, digamos, revelação de Deus, que era misticismo. Então, através dessa corrente filosófica do marxismo, veio depois, ou foi consolidada a corrente do ateísmo, do agnosticismo, e essas correntes, de alguma forma, colocaram o homem no centro. E o humanismo, há cerca de 100 e alguns anos atrás, não é? Deu origem, infelizmente, talvez à situação pior que o mundo já viveu, que foi a Primeira e a Segunda Grande Guerra Mundial. Então, nós percebemos isso, que por um lado, digamos, a rejeição da religião tinha fundamento, mas infelizmente o erro foi que misturaram o próprio Deus, a própria presença de Deus, o próprio reino de Deus, como se fosse uma religião. Entendes? Então, é muito importante isso. E eu acredito que o que aconteceu, devido a esses anos em que foi procurado, digamos, anular, destruir a religião, a fé, inclusive, para quem não sabe, muitas Bíblias foram queimadas, destruídas na antiga União Soviética, na China, nos países que adotaram essa ideologia marxista, fundamentalista. Eles queimaram Bíblias, eles perseguiram igrejas, fecharam igrejas, eles se insurgiram, digamos assim, violentamente contra a igreja e contra a religião. Mas o que é que aconteceu? A consequência disso foi um vazio espiritual. Por isso é que hoje dizem que nós estamos a entrar numa nova era, a chamada era da espiritualidade. Porquê? Porque a era passada, a era do humanismo, foi uma era que reprimiu essa espiritualidade e que colocou o homem e a razão como centro. E isso gerou esse vazio espiritual. Então, por exemplo, quando Marx dizia que Deus, por exemplo, não existia, essa crença, essa fé que ele queria disseminar da não existência de Deus, acabava por ser a maior prova desse vazio espiritual, dessa necessidade de poder receber Deus, de poder ter uma relação pessoal com Deus através da pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, irmãos, nós entendemos aqui o primeiro ponto que eu quero focar é que Jesus, ele nunca procurou criar uma nova religião. E o cristianismo verdadeiro não é uma religião, mas é sim um estilo de vida. E não só um estilo de vida em que tu vives essa vida, mas como o estilo de vida que Deus, ou Jesus, vem viver em ti e vem se manifestar em ti e através de ti viver e se dar a conhecer. Amém? Como Paulo diz, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, cristianismo não é uma religião, é Cristo a viver em mim, é Cristo a viver em ti. É a vida de Deus, o Zoe de Deus, a manifestar-se em ti e através de ti. Amém? Então, meus queridos, com esta base bem consolidada, a solução para esse vazio espiritual que, infelizmente, hoje assola o mundo, e a maioria das pessoas hoje tem este vazio espiritual, esta falta de paz, esta falta de consciência da razão por que está nesta terra, este sentido de missão que muita gente não tem, esse vazio existencial e espiritual, ele só pode ser resolvido através do reino de Deus. Nenhuma religião consegue resolver isso. Pode até atenuar, anestesiar esse vazio, mas somente o reino dos céus, o reino de Deus, pode realmente preencher esse vazio que existe no nosso coração. Deus criou o homem com essa necessidade de se relacionar com Ele.
de ter comunhão com o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Amém? Glória a Deus. Então Jesus afirmou que a solução para a pobreza espiritual, por exemplo, para o vazio espiritual, era o reino dos céus. Repara, em Mateus capítulo 5, Jesus inicia o famoso Sermão da Montanha, que é o que vai desde o capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus, do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus. E no capítulo 5, verso 3, Jesus diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o quê? O reino dos céus. Então, realmente a solução, meus queridos, e todo o Sermão da Montanha mostra que a solução para este mundo não é uma religião. A solução é o reino dos céus manifesto na terra. Em nome de Jesus. Amém, meu querido? Então, a única solução é buscar esse reino. E em Mateus, no capítulo 13, no verso 44 a 46, o Senhor, Ele reforça isso, Ele reforça a importância do reino dos céus através de duas parábolas. Mateus, no capítulo 13, verso 44 a 46, diz assim, eu vou ler, diz assim a palavra do Senhor: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto num campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Então Jesus diz que o reino dos céus é como um homem que vai ali a passear num campo e de repente vê um tesouro naquele campo e ele esconde o tesouro, vai, vende tudo o que tem para comprar aquele campo, aquela propriedade, para poder desfrutar do tesouro que ele encontrou naquele campo. A seguir, o Senhor Jesus conta outra parábola. Diz assim: o reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vai, vende tudo o que possui para comprar aquela pérola. Então, mais uma vez, Jesus diz-nos o quê? Que o reino dos céus é algo que nós devemos buscar, que nós devemos procurar com todo o nosso coração, de toda a nossa força e com todos os nossos recursos. Então, nestas duas parábolas nós vemos que estes homens, o negociador de pérolas e aquele homem que caminhava no campo, eles vendem tudo, isto é, eles estão dispostos a usar tudo o que eles têm, tanto coisas materiais como carro, casa, dinheiro, emprego, posição social, formação académica, tudo o que eles têm para conseguir ganhar, obter o reino dos céus. Então, o problema hoje, irmãos, é que nós hoje vivemos mais para as coisas materiais do que para o próprio reino, para o governo de Deus nas nossas vidas e o governo de Deus sobre esta terra. Entendes? O que Jesus ensinou foi exatamente o contrário. O que Jesus disse é que nós devemos usar tudo para alcançar o reino. E hoje em dia a religião, o que é que ela ensina? Que tu tens de usar o reino para obter tudo o que tu precisas. Para obter saúde, para obter dinheiro, para obter sucesso, para obter bem-estar. Então nós vemos aqui algo interessante. Hoje, a religião, entre aspas, que se chama cristianismo, diz que tu vem para a religião para receberes isto, aquilo, aquilo outro. Mas Jesus diz, entrega tudo o que tens para poderes receber o reino. Entendes, meu querido? Então, realmente hoje, claramente, o nosso cristianismo tem sido algo para alcançar coisas. Cura, prosperidade, sucesso, paz, salvação, vida eterna. Mas a realidade, irmãos, é que Jesus, Ele disse, através do seu ensino, que nós deveríamos estar dispostos a abrir mão de tudo para poder obter essa pérola de grande valor, esse tesouro escondido. Por isso é que ele diz em Mateus 6,33: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. A nossa ênfase deverá ser na busca do reino, não na busca das coisas. Porque ao receberes o reino, tudo o resto te é acrescentado. Tudo o resto já vem incluído com o reino dos céus. Por isso Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Amém, meus queridos? Então por isso é que eu te digo que hoje
A maioria das pessoas não está a viver o reino, está a viver uma religião. E o cristianismo como religião é igual a qualquer outra religião, seja islamismo, budismo, qualquer ismo que exista, o cristianismo se torna similar se for exatamente uma religião. Ok, meu querido? Então, em 1 Coríntios 15, 19, o apóstolo Paulo diz-nos assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, às coisas desta vida, então somos os mais infelizes de todos os homens. Por outras palavras, Paulo estava a dizer, se a esperança em Cristo para ti é uma religião, é algo que tu professas, praticas para obter algo, então tu és o mais infeliz de todos os homens. Porque o verdadeiro cristianismo não é uma religião, é o reino dos céus em ti. É o reino dos céus nesta terra. É o governo de Deus na tua vida e a agir através da tua vida. Tu como um embaixador de Cristo, um embaixador desse reino que Deus quer estabelecer em toda a terra. Amém, meus queridos? Então, enquanto vieres a Deus para obteres as coisas para ti mesmo, não vais receber o reino dos céus. Mas quando estiveres disposto a abrir mão das tuas coisas para obteres o reino, então sim, aí tu vais obter o reino. Por isso Jesus disse, aquele que estiver disposto a perder a sua vida, ganhá-la-á. Mas aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Jesus estava a falar do quê, irmão? Jesus estava a falar exatamente da grande diferença que existe entre o reino de Deus, o reino dos céus e a religião. Amém? E para tu entenderes melhor também, a própria palavra religião, religiare, do latim, essa palavra tem a ideia, dá-nos a ideia de religação. É o esforço do homem em se ligar a Deus. É em poder chegar a Deus para obter o favor, a bênção, a graça de Deus. Então a religião, se tu reparares, é um esforço do homem através da prática de rituais, cumprimento de leis, etc., para chegar a Deus, para poder agradar a Deus. Mas a verdadeira mensagem de Jesus não é essa. A verdadeira mensagem de Jesus é que o único Deus, o verdadeiro Deus, Ele se fez homem, Ele morreu na cruz, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia para que tu e eu pudéssemos novamente ter acesso ao Pai. Então, enquanto que a religião está baseada na tua capacidade de agradar a Deus, o verdadeiro reino dos céus é quando Deus veio para se reconciliar contigo. Por isso a Bíblia diz em 2 Coríntios 5 que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Então, religião é o teu esforço para agradar a Deus, mas o verdadeiro cristianismo, o verdadeiro reino dos céus, é quando Deus fez o que tinha que ser feito para poder chegar a ti, para poder habitar em ti e para poder manifestar a sua glória, o seu amor em ti e através de ti. Aleluia! Glória a Deus! Então, irmãos, em Mateus 6, 25 a 33, Jesus, ele ensina algo aos discípulos. Ele diz o seguinte, que os discípulos eles estavam preocupados com o que haviam de comer, com o que haviam de vestir. E Jesus disse, não se preocupem com estas coisas. Não se preocupem com isso, porque isso é uma característica dos pagãos, isto é, dos religiosos. Mas vocês preocupem-se sim em buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo o resto vos será acrescentado. Então, irmãos, se nós tivermos o reino, não necessitamos de mais nada. Sem dúvida, o reino dos céus era a mensagem central da pregação, do ensino do nosso Senhor Jesus. Então hoje vamos ver como é que eu poderei então redescobrir o reino dos céus, o reino de Deus, a mensagem original do Senhor Jesus. Amém, meus queridos? Então existem muitas passagens sobre o reino. Se tu fores com uma concordância bíblica e fores procurar na Bíblia e colocares reino
ao reino dos céus, ao reino de Deus, ou mesmo só reino, tu vais encontrar que existem muitas referências, muitas ministrações de Jesus relativas ao reino, esta mensagem que ele veio estabelecer, que é o reino dos céus. Amém? Só no livro de Mateus, irmãos, existem muitas referências. Amém? E uma das principais é o próprio Sermão da Montanha. Amém, meus queridos? Agora, o que é um reino? O que é um reino? Porquê é que Jesus usou esta expressão, o reino dos céus? Porquê é que ele não usou a república dos céus? Porquê é que ele não usou o principado dos céus? Porquê é que ele usou esta palavra, o reino dos céus? Amém? Então, o que é um reino? Em primeiro lugar, eu vou-vos dar aqui uma definição, que um reino é a influência do governo de um determinado rei sobre o seu território. Ok? E sobre as pessoas que habitam esse território. Impactando o território e as pessoas com a sua vontade, com os propósitos que o rei tem, os seus valores, gerando assim nos cidadãos do reino a sua cultura, os seus valores, a sua moral, a sua natureza, o seu estilo de vida. É gerado no território e nas pessoas, nos cidadãos que vivem naquele território. Então nós já vemos que reino está muito relacionado e dependente do rei. O rei acaba por ser a referência de um determinado reino. Enquanto que na democracia a ênfase são as pessoas, é o povo, como diz a expressão democrática, o povo é quem mais ordena, e é verdade, na democracia, no reino não é o povo que mais ordena, é o rei que ordena. E aquilo que nós temos que entender é que o reino de Deus não é uma democracia, irmãos. O reino de Deus é um reino em que Jesus Cristo é o rei, é o Senhor, é o dono. E todas as coisas são dele, por ele e para ele, como os apóstolos tantas vezes referiram. Então, irmãos, como hoje nós vivemos numa democracia, nascemos numa democracia, muitas vezes perdemos a noção do que é um reino. E queremos muitas vezes fazer com que as nossas igrejas, que são a expressão do reino de Deus atualmente no mundo, se tornem democráticas ou similares à democracia que vivemos, ao sistema de governo que existe hoje na maioria dos países, na maioria das nações. Mas um reino é a influência do governo de um rei sobre um determinado território, sobre um determinado grupo de pessoas, ao ponto de transmitir para elas a sua cultura, os seus valores, o seu estilo de vida, as suas vontades. Ok? Então, meus queridos, um reino, em primeiro lugar, não estava apenas confinado a uma nação, mas um reino é, de alguma forma, se estende a todas as nações e povos que o rei conquistasse e que a influência do governo, da vontade do rei, pudesse chegar. Ok? Então, reino está muito ligado ao rei. Ok? O rei realmente é que determina o que é o reino e como é que ele é manifesto. Segundo lugar, um reino não é uma democracia, como eu já falei. E um reino não é um presidente. Um reino nunca vai a eleições. Não sei se tu sabias, mas num reino não há eleições. Ok? Num reino, como eu já disse, não é a vontade do povo que impera, mas é a vontade do rei. Amém? Terceiro lugar, no reino, é o rei que escolhe quem fará parte do povo, da nação. Não é a nação que escolhe fazer parte de um determinado reino. O rei é que escolhe. E é engraçado que Jesus, como rei e senhor das nossas vidas, Jesus disse o quê? Jesus disse assim: não fostes vós que me escolhestes, mas antes eu vos escolhi a vós. Lá está, ele é o rei e ele nos escolheu. Irmãos, tu hoje escolhes Jesus porque ele te escolheu primeiro. O rei te escolheu primeiro. E ele te escolheu para fazeres parte do seu reino, do seu governo, para todo o sempre. Em quarto lugar, irmãos, no reino, o bem-estar, a riqueza, pertence a todo o reino. Mas numa democracia vai sempre existir ricos
e pobres. Numa república haverá sempre ricos e pobres. Mas num reino, toda a prosperidade do reino, ele é de todo o reino. Ou assim deveria ser. A herança do reino é para todo o povo desfrutar. E no reino não existe acepção de pessoas, como diz em Romanos 2:11. Diz que Deus não faz acepção de pessoas. Amém, meus queridos? Então, nós precisamos de perceber estas diferenças para entender quando Jesus estava a falar do reino, de estabelecer o reino, de que o reino dos céus descesse à terra, o que é que ele estava a falar? Ok? Quinto lugar, no reino a reputação do rei é determinada pela qualidade de vida do seu povo. Então, por exemplo, quanto melhor o povo vivia, mais glória, mais respeito, mais boa reputação tinha um determinado rei. O exemplo disso, sabes o quê? É que, por exemplo, o rei Salomão. A Bíblia diz-nos que o rei Salomão, filho de Davi, ele foi um dos reis mais ricos, mais prósperos de toda a terra, um dos reis mais respeitados. Eu digo-te isso porque, inclusive, os reinos de outros países longínquos vieram até Jerusalém, vieram até Israel, para poder ver com os seus próprios olhos a riqueza, a glória que o reino de Salomão tinha. O exemplo disso foi a rainha de Sabá, a rainha de Candaça, chamada Etiópia. A rainha da Etiópia, que se pensa que na altura ela era a que governava grande parte do continente africano, essa rainha, que era uma das mulheres mais poderosas da terra, ela ouviu falar da fama de Salomão e ela não acreditou. Até que ela ficou tão incomodada com aquilo que ela ouviu que ela saiu da Etiópia e foi até Jerusalém para ver com os seus próprios olhos. E sabes o que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz que quando ela chegou perto da entrada da cidade, quando ela viu os criados, os escravos que trabalhavam nas imediações da cidade e viu os brincos de ouro que eles carregavam nas suas orelhas, ela ficou logo de boca aberta, porque ela pensou assim: se os escravos se vestem desta maneira e usam o ouro, a quantidade de ouro que eles têm, então quer dizer que o rei realmente deverá ser majestoso. Lá está. No reino é a forma como os súbditos vivem que mostra a riqueza e a glória do rei. Entendes o que eu estou a dizer? Então, irmãos, a palavra de Deus nos diz, em Lucas 12, 27 a 28, Jesus faz uma afirmação. Ele diz assim: olha, que nós, aqueles que recebêssemos o reino, iríamos nos vestir melhor do que Salomão. Porquê? Porque Salomão vestiu-se muito bem, mas aqueles que recebem o reino, eles vão viver uma dimensão de prosperidade que Salomão, em toda a sua glória, nunca conseguiu viver. Amém? Então, irmãos, continuando, faço-te uma pergunta agora. Tu que és cristão, tu que te consideras filho de Deus e servo do Senhor Jesus Cristo, eu quero te fazer uma pergunta. Que reputação é que tu estás a dar ao teu rei? Como é que tu tens vivido a tua vida? Se cristianismo verdadeiro não é uma religião, mas é um reino, e se Jesus Cristo é o teu rei, então como é que tu tens vivido? Será que a tua vida, a tua forma de viver, a tua forma de estar, a tua forma de vestir, a tua forma de falar, a tua forma de estar, será que mostra a glória, a riqueza, a majestade do teu rei? Ou será que a forma como tu vives envergonha, desprestigia o teu rei? Amém, meus queridos? Vivemos, irmãos, o reino dos céus. Não vivemos uma religião. Amém? Na religião, o povo serve. Os leigos servem o clero. O povo serve os líderes religiosos. Mas no reino, a palavra de Deus diz que o rei serve o seu povo. O rei ministra ao seu povo. Por isso é que a Bíblia diz que Jesus disse: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir e dar a minha vida pelo resgate de muitos.
Irmãos, essa é a palavra do Rei. O Rei dá a sua vida pelo seu povo e pelo seu reino. Por isso é que na guerra, antigamente, no reino, o Rei ele ia à frente do exército. O Rei comandava o seu exército. E muitas vezes o Rei morria na guerra, porque o Rei, ele dava a sua vida pelo seu povo. Amém, meus queridos? E o grande exemplo disso foi que Jesus, o nosso Rei, ele deu a sua vida por nós, para que através das suas pisaduras, como diz em Isaías 53, pelas suas pisaduras nós fôssemos salvos, curados, libertos e cheios da vida de Deus, do zoe de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus queridos? Glória a Deus. Então, é muito importante, irmãos, que a verdadeira prosperidade, ela começa quando nós entendemos o reino dos céus. E quando nós o buscamos de todo o coração, com todas as nossas forças, e quando nós o manifestamos aos outros. Porque esse governo de Deus, ele vai se manifestar em nós e através de nós. Amém, meus queridos? Quando alguém aceita o governo de Deus na sua vida, esse alguém passa a ser uma extensão no mundo do próprio governo de Deus. Então eu creio, irmãos, quando tu deixas que o governo de Deus governe sobre ti, quando o reino de Deus é estabelecido sobre ti, que esse próprio reino, ele vai se manifestar à tua volta e ele vai agir em teu favor. Essa é a promessa que o nosso Deus, o nosso Rei, nos deu. Amém? Glória a Deus. Sexto lugar, o que é um reino? O reino, a autoridade e o reconhecimento do reino não são fruto da nossa sabedoria, capacidade, talentos, dons, diplomas, mas sim da obediência à palavra do Rei. Quanto mais nós obedecemos ao Rei, mais autoridade nós recebemos. Então, no reino, não é muito importante a tua capacidade. Não é muito importante se tu és uma pessoa super inteligente. No reino, o que importa é se tu obedeces ao Rei e se tu achas graça aos olhos do Rei, porque é o Rei que te vai dar autoridade. Entendes o que eu estou a dizer? Então, por isso é que no reino, muitas vezes, o Rei ele estabelece, muitas vezes, a sua nobreza, os seus nobres. E muitas vezes não tem a ver com o mérito deles, mas sim com a vontade do Rei. E a obediência é um dos aspectos fundamentais para achar graça aos olhos do Rei. Por isso é que o Senhor Jesus diz: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então a prova em como nós o amamos é a obediência, é o guardar os seus mandamentos, como Rei e Senhor das nossas vidas. Sétimo lugar, o reino não é só uma cultura, princípios, leis e um povo, mas só existe um reino quando existe um território. Então o maior desejo de um rei é que expandir o seu território e que todo esse território possa refletir o quê? A sua glória, a glória dele como rei. Por isso é que Jesus disse para nós irmos por todo o mundo pregarmos o quê? O Evangelho. O que é o Evangelho? É essa boa nova de que o reino dos céus já é chegado. O reino dos céus já está connosco e ele quer se manifestar e estabelecer em toda a terra. Por isso Jesus disse: eu estabelecerei o meu reino e as portas do inferno não prevalecerão contra o avanço do meu reino. Por isso, irmãos, o reino dos céus não é só uma ideologia, como uma religião. A religião muitas vezes é só uma filosofia. Por exemplo, o budismo, que é chamado uma religião, a religião budista, na prática é uma filosofia. Entendes o que eu estou a dizer? Então, mas um reino não é uma filosofia. Não é uma cultura só. Não é uma forma de viver só. Um reino tem que haver um território onde a soberania, o governo de um rei é estabelecida, é desejada e é perpetuada. Por isso, irmãos, nós como embaixadores de Cristo, nós temos que avançar também a nível de território. Precisamos, irmãos, de avançar, estabelecer o reino de Deus em toda a terra. Porque um dia Jesus ele vem fazer o quê? Ele vem estabelecer esse reino, ele vem tomar posse desse reino. E ele vai reinar sobre toda a terra como o Rei e Senhor.
E nós, aqueles que cremos no seu nome e que buscamos o seu reino, nós, diz a palavra de Deus, que também, juntamente com Ele, reinaremos para todo o sempre. Aleluia. Amém, irmãos? Então, já percebemos aqui o que é um reino. Vimos aqui algumas diferenças entre reino e democracia. E para tu poderes entender realmente quando Jesus disse é chegado o reino, para nós entendermos o que ele estava a querer dizer. Ok? E Jesus, quando ele em Mateus 28, ele diz: arrependei-vos porque é chegado vós o reino dos céus. Quando ele diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura, ensinai-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Quando ele estava a dizer isso, na realidade Jesus estava a falar de invasão. Ele estava a falar de colonização, irmãos. Colonização do reino de Deus sobre esta terra, sobre este mundo, que segundo as Escrituras jaz no maligno. Quem é o príncipe deste mundo nas palavras de Jesus? O príncipe deste mundo quem é? É o inimigo, é Satanás, é o diabo. Por isso Jesus disse, o príncipe deste mundo, ele está a agir, ele domina o mundo. Mas eu vim para destruir as obras do diabo. Eu vim para estabelecer o meu reino, o meu governo em toda a terra. A minha soberania em toda a terra. Por isso Paulo, irmãos, quando ele se converteu e ele estava a falar com o governador de uma determinada região, e ele, quando estava perante esse governador, ele dá um testemunho muito interessante. Lá em Atos dos Apóstolos, Paulo diz isso. Ele diz assim àquele homem: eu fui transportado das trevas para a luz, da morte para a vida, do poder de Satanás para Deus. Paulo estava a dar o testemunho dele. Paulo estava a dizer, quando eu conheci Cristo, quando eu recebi Jesus Cristo no meu coração como o meu Senhor, como o meu Rei, eu passei das trevas para a luz, da morte para a vida, do poder de Satanás, o dono, o príncipe deste mundo, para o governo do reino dos céus. Amém? Então hoje, irmãos, como diz a Bíblia, nós não podemos servir a dois senhores. Nós temos que decidir qual o rei que nós queremos servir. Mais do que ir a uma determinada igreja, mais do que professar uma determinada religião ou denominação, nós precisamos de decidir qual o rei que tem governo sobre a nossa vida. E isso, irmãos, é muito importante para que realmente nós possamos viver esse reino maravilhoso que Jesus conquistou para todos nós. Amém? Então, a manifestação do reino, já vimos o que é um reino, já vimos que Jesus, ele veio estabelecer o seu reino, não veio estabelecer uma religião. Jesus, inclusive, até reprovou a religião. E eu creio que se Jesus ele estivesse aqui hoje, ele iria, da mesma forma, criticar, rejeitar a própria religião estabelecida de hoje. Porque Jesus, ele não quer uma religião. Ele quer um reino. Ele quer reinar sobre as nossas vidas. Ele quer ser o nosso Senhor. E ele quer servir-nos como esse rei que procura partilhar tudo o que tem, tudo o que é, com o seu povo. Por isso Jesus disse, não vim para ser servido, mas vim para servir. Lembram-se da parábola do filho pródigo? A parábola do filho pródigo, se tu reparar já no finalzinho da parábola, quando o filho mais novo volta para casa e o pai dá uma festa, o que é que o filho mais velho disse? O filho mais velho ficou revoltado, ficou zangado. O que é que o filho mais velho disse ao pai? Pai, eu sempre estive aqui contigo, eu sempre te servi, eu sempre fiz o melhor para ti, eu sempre trabalhei de borla, eu trabalhei de sol a sol, eu ajudei-te a construir o império que tu tens, a riqueza que tu tens, e tu nunca me deste um bezerro cevado, nunca fizeste uma festa para me alegrar com os meus amigos. E aquele pai virou-se para aquele filho mais velho e disse, meu filho, tudo o que é meu é teu. Tudo o que é meu é teu. Se tu querias uma festa, tu poderias dar a festa. Se tu querias um bezerro, era só ir buscar o bezerro. Porque tudo o que eu tenho é teu. Mas o teu irmão, ele estava perdido, ele estava morto. E hoje ele foi encontrado, ele foi restaurado.
Então, muitas vezes, irmãos, nós temos a atitude daquele filho mais velho. Muitas vezes nós, quando falamos a parábola do filho pródigo, a ênfase é só no filho pródigo, no filho que saiu, que perdeu tudo e que voltou. Mas a parábola não acaba aí. A parábola fala daqueles que não saíram da casa do pai, mas que têm uma atitude religiosa, que procuram agradar a Deus com as suas boas obras, com as suas boas ações. Mas na realidade, irmãos, não há nada que tu possas fazer que faça com que Deus te ame mais. Porque a Bíblia diz que em Cristo, Deus, Ele te ama. Que nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, irmãos, se não há nada que faça com que Deus te goste menos de ti, que te ame menos, também não há nada que faça com que Ele te ame mais. Então, irmãos, o teu amor para com Deus e o amor dele para contigo não está dependente de fazer ou deixar de fazer. Está dependente de reconhecer que Ele nos ama. E que Ele pagou um preço altíssimo para que hoje tu pudesses escolher recebê-lo como teu Senhor e Salvador. Amém, meus queridos? E isso é muito diferente de religião. Religião, na realidade, é como se fosse uma troca. Eu faço isto para ganhar isto. Eu vou de joelhos até determinado sítio, eu ando não sei quantos quilómetros, eu acendo não sei quantas velas para tu poderes me ajudar, abençoar, proteger. Isso é religião. Mas reino é quando eu sirvo o meu rei por amor. Não para receber algo, mas sabendo que tudo o que é dele é meu. E eu me posiciono não mais como servo, mas como filho. Por isso Jesus disse: não vos chamarei mais servos, chamarei-vos amigos, porque vocês são o meu povo. Vocês são a minha recompensa. Como diz Isaías, Ele verá o fruto do seu penoso trabalho. Eu e tu somos o fruto do penoso trabalho de Jesus. Nós somos a herança de Jesus Cristo. Amém? Meus queridos. Então, irmãos, a manifestação do reino de Deus, já vimos o que é um reino. Agora vamos ver como é que esse reino é manifesto. Ok? Então, em primeiro lugar, quais as evidências da manifestação do reino dos céus ou do reino de Deus e como é que ele é manifesto? Eu queria te convidar a abrir a tua Bíblia em Mateus capítulo 10, e vamos ler o verso 7 e verso 8. E aqui estão reveladas as evidências que Jesus nos deu relativamente ao reino dos céus. Amém? Eu vou ler. Diz assim. Jesus diz assim, verso 7. E indo, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Repara, Jesus não diz assim, o reino dos céus está a vir, ou o reino dos céus virá. Não. Ele está a dizer, pregai, anunciai, dizendo que é chegado o reino dos céus. Porquê que é chegado? Porque ele, o rei, já estava presente. E o reino, ele chega quando o quê? Quando o rei chega. Porque o reino é o rei. E a expressão do rei num determinado território. Então, se Jesus chegou, o reino chegou. Entendes? Então ele está a dizer, pregado, indo e pregai, que o reino dos céus é chegado. Agora, quais são as evidências de que o reino dos céus chegou? Olha o que é que diz no verso 8. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demónios. De graça recebestes, de graça dai. Então, irmãos, as evidências do reino são estas que estão aqui, que é a manifestação do governo de Deus, da libertação de Deus, do poder de Deus na nossa vida e através da nossa vida. Amém, meus queridos? Então nós temos que entender isso e entender, por exemplo, que em Mateus 4:23, Lucas 9:2, Lucas 9:11 e 10:9, Lucas 10:9, Jesus afirma, por exemplo, que a cura de doenças é uma evidência de que o reino dos céus já chegou. Por isso é que Jesus curou os enfermos e por isso é que Jesus enviou os discípulos a curar os enfermos. Porque a cura dos enfermos era uma prova de que o reino dos céus já tinha chegado.
Entendes o que eu estou a dizer? Então, em Mateus capítulo 12, verso 28 e 29, vamos abrir Mateus capítulo 12. Vamos lá, rapidamente. Mateus capítulo 12. Eu vou ler este texto que é muito interessante. Mateus capítulo 12, verso 28. Mateus 12, 28 e 29. Vamos ler estes dois versos. Mateus capítulo 12, 28 a 29 diz assim: Mas se eu expulso os demónios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar os seus bens, se primeiro não amarrá-lo, saqueando então a sua casa? Então Jesus estava a dizer assim, olha, se eu expulso os demónios pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus é chegado. E o reino de Deus é chegado porquê? Porque um governador mais forte, um rei mais forte, está aqui, está a amarrar o valente e está a saquear os seus bens, está a despojá-lo dos seus bens. O que Jesus estava a dizer é que a evidência do reino dos céus é quando o reino das trevas, o reino que está estabelecido na terra, começa a recuar, começa a ser aniquilado. A evidência do reino de Deus é quando o reino das trevas recua. Essa é a maior evidência de que o reino dos céus já chegou. E na tua vida, meu querido, como é que tu podes saber se o reino dos céus já chegou à tua vida ou não? Então, irmão, se o reino dos céus já chegou à tua vida, então o reino das trevas tem que recuar na tua vida. Por isso é que a palavra de Deus nos diz, e o apóstolo Paulo, ele muitas vezes diz, aquele que rouba, não rouba mais. Aquele que mente, não mente mais. Aquele que adulterava, não adultera mais. Aquele que matava, não mata mais. Porquê? Porque vos despistes do velho homem e vos revestisteis do novo homem em Cristo Jesus. O que é isso, irmão? É o valente ser amarrado, lançado fora, e o novo valente, o rei, passa a governar a tua vida. Então, irmãos, como é que eu sei que alguém tem o reino de Deus? Ou já foi alcançado pelo reino de Deus? Pelos frutos. Por isso é que Jesus disse, pelos frutos os conhecereis. Então, irmãos, para haver a prova da salvação, são os frutos da salvação. Nós não somos salvos pelas obras, mas quem é salvo tem obras, manifesta obras. A salvação não vem das obras, mas a salvação ela é provada, ela é testada pelas obras. Entendes o que eu estou a dizer, meu querido? Então, a palavra de Deus diz aqui claramente isso. E Jesus, em Mateus 6, 9 a 10, Jesus diz o quê na oração do Pai Nosso? Ele diz lá, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra, como é feita no céu. Irmão, se o reino de Deus já chegou à tua família, se o reino de Deus já chegou à tua vida, então a vontade de Deus tem que ser manifesta na tua vida. E a vontade de Deus está revelada aonde? Na palavra de Deus. Amém, meus queridos? Então, eu não estou a falar de religião. Religião é algo exterior. É algo que as pessoas manifestam exteriormente. Mas reino, o reino dos céus, é algo que opera mudanças no teu interior. No teu homem interior. Entendes, meu irmão? Então, foi para isso que o Espírito Santo foi enviado ao mundo. Foi para isso que o Espírito Santo, a Bíblia diz que o Senhor Jesus enviou o allos parakletos, palavra grega para o Consolador, aquele que veio, tal como Jesus, ocupar o lugar de Jesus, completando a obra de Jesus em nós. O próprio Jesus disse, se eu não for, então eu não vou poder enviar o Consolador. Porquê, irmãos? Porque enquanto Jesus estava no corpo físico, eu só podia estar ali naquele corpo físico. Mas no dia em que ele subiu ao céu e foi glorificado, a Bíblia diz que ele desceu sobre a forma do próprio Espírito Santo. Por isso é que ele diz em João 14, 15, 16, ele diz lá, e eu virei a vós e farei morada em vós. Ele diz mais, eu e o Pai somos um, e eu e o Pai viremos a vós e faremos morada em vós. O que é? Jesus vive fazer morada em nós. É o quê? É o Espírito Santo habitar em nós. E o que é o Rei viver em mim? É o quê? Uma manifestação do Reino. E, como eu disse há pouco, quando o governo de Deus vem sobre ti,
significa que onde quer que tu vás, o reino de Deus vai. A glória de Deus vai. Por isso é que ele diz, em meu nome expulsareis demónios, curareis enfermos. Porquê? Porque quando o governo de Deus está sobre a tua vida, então, irmão, quando tu chegas, o rei chega. Porque tu és o embaixador, tu és aquele que carrega a glória do teu rei. Amém, meus queridos? Nós temos que entender isto. Temos que entender isto. Nós não temos que orar a Deus para expulsar demónios. Nós não temos que orar a Deus para curar os enfermos. Não. Nós temos que orar a Deus para que o reino dele venha sobre as nossas vidas. Para que o governo dele venha sobre a minha vida. Porque quanto mais ele reinar sobre a minha vida, mais o seu reino se manifestará em mim e através de mim. Então temos orado mal, irmãos. Porque temos clamado por coisas que o próprio reino já traz. Por isso ele disse, não estejais ansiosos por coisa alguma, não se preocupem com isso, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Aleluia, glória a Deus, amém? Então o que é que o Senhor Jesus diz em Atos capítulo 1, verso 8? Diz lá, mas recebereis poder ao sobre vós vir o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Irmãos, o Rei, Ele hoje quer se manifestar em mim e através de mim, em ti e através de ti. E Ele quer fazê-lo aonde? No território. Ele não quer fazer isto de uma forma só meramente simbólica. Não! Ele quer verdadeiramente que o seu reino, o seu governo, sejam manifestos em toda a terra, até aos confins da terra. Glória a Deus. Amém? Irmãos, e o mais maravilhoso ainda é que em Mateus 6,11, Jesus ele usa uma expressão, ele usa a expressão o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Esta expressão, o pão nosso, era uma expressão popular naquela altura, uma expressão que significava a comida comum, ok? A comida, digamos, que todos tinham direito, como se fosse hoje o rendimento mínimo garantido. Ok? Aqui em Portugal nós temos um apoio social para os mais desfavorecidos, que é chamado rendimento mínimo garantido. Isto é, o Estado português ele atribui a todas as pessoas que não tenham condições um rendimento mínimo garantido. É o pão comum, ok? Para que todos tenham o que comer o pão, certo? Aqui no tempo de Jesus, o pão nosso, esta expressão, é exatamente este rendimento mínimo garantido e ele significava esta comida. Então, Jesus, ao mencionar o pão nosso de cada dia nos dá hoje, ele estava a dizer que tudo aquilo que tu ias precisar para implantar o reino de Deus, tudo isso estava incluído no pão nosso de cada dia. Amém? E o que era o pão nosso? Vamos agora relacionar Mateus 6,11, que fala o pão nosso cada dia nos dá hoje, com Marcos 7, 25 a 28. Vamos ler. Marcos 7, 25 a 28. Vamos lá rapidamente. Marcos capítulo 7, 25 a 28. Diz assim: certa mulher, cuja filha estava possessa de um espírito imundo, tendo ouvido falar a respeito de Jesus, foi e lançou-se aos seus pés. E esta mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha aquele demónio. E disse Jesus: deixa primeiro saciar os filhos, pois não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Repare, Jesus aqui ele usa a mesma expressão de Mateus 6,11. O pão nosso. Ele está a dizer, olha, deixa-me primeiro dar o pão nosso aos filhos, que têm direito, aos membros do reino, aos cidadãos do reino, deixa-me lhes dar o pão nosso, este pão, e depois lançá-lo, o que resta, aos cachorrinhos. E ela, porém, lhe respondeu: sim, senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então Jesus lhe disse: por causa dessa tua palavra, vai
e o demónio já saiu da tua filha. Irmãos, o que Jesus estava a dizer àquela mulher era o quê? Ele estava a dizer, olha, deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom dar-os o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Estava a comparar o quê? Os judeus, naquela altura, porque Jesus veio para a casa perdida, as ovelhas perdidas da casa de Israel, e ela não era israelita, ela era grega de origem sirofenícia. Então, e aos olhos dos judeus, os não-judeus eram como cães. Inclusive, eles chamavam mesmo a eles, aos gentios, os cães. Ok? Kelev, a palavra hebraica é Kelev, é cão, ok? E Jesus está a dizer, olha, não é lícito dar o pão dos filhos aos cachorrinhos. E este pão nosso, irmãos, ele estava a falar do quê? O que é que ele comparou o pão? O que é que aquela mulher lhe pediu, irmão? Aquela mulher pediu-lhe pão. Aquela mulher pediu-lhe comida. Aquela mulher pediu-lhe farinha de trigo ou farinha de milho. Não, irmãos. O que é que aquela mulher pediu? Aquela mulher pediu para expulsar um demónio da filha. E Jesus chamou o expulsar o demónio da filha a pão comum. Já reparaste nisso? Ela diz assim, mestre, expulsa o demónio da minha filha. E Jesus diz, não é lícito dar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Por outras palavras, aquilo que faz parte do reino não é lícito ser experimentado por ti, porque tu não fazes parte do reino. Ainda não fazes parte. Por isso é que Jesus veio, para que a salvação e o reino pudessem ser estendidos a toda a terra, a todo o povo, língua e nação. E essas são as boas novas. Esse é o Evangelho. Evangelho é boas notícias. Porque o reino de Deus não é agora para um povo, não é apenas para uma elite. O reino de Deus é para todos aqueles que recebem Jesus como Senhor e Salvador. Veio para o que era seu, João capítulo 1, verso 11. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Então, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem o quê? Filhos. Deixarem de ser cachorrinhos e passarem a ser filhos de Deus e herdeiros de Deus, conforme a promessa. Então, irmãos, o que é o pão? O pão no reino dos céus é o quê? É expulsar os demónios, é curar os enfermos. É prosperidade, é bênção, é vida, é alegria, é paz, é justiça. Romanos 14 diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, irmãos, se tu hoje já recebeste Jesus, já recebeste o Rei, então, meu querido, o reino dos céus, ele tem que se manifestar na tua vida. Este pão nosso tem que se manifestar na tua vida e através da tua vida. Amém, meus queridos? Então, este pão é o quê? É a cura, é a libertação. Esse é o pão comum do reino dos céus. Quando Jesus disse o pão nosso de cada dia nos dá hoje, Jesus não estava a falar só de comida. Jesus estava a falar de tudo. E é isso que tu tens que entender. É isso que Deus quer que tu recebas. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, meu querido, o que é ilegal na tua vida hoje, tu que já estás no reino, tu que já estás debaixo do governo de Jesus, o que é ilegal é a doença. O que é ilegal é, digamos, a miséria, a tristeza. Isso é que é ilegal. Mas o que é legal é o pão nosso, é o pão comum. Então, meus queridos, o que eu quero, irmão, é que tu não vejas aquilo que Jesus veio te dar como uma religião, mas que tu vejas como um reino, como um governo de Deus na tua vida. Tu foste, diz a Bíblia, que nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Por isso é que Deus diz assim aos discípulos, olha, quem é que cuida dos passarinhos? Quem é que cuida das aves do céu? Ninguém cuida, Deus é que cuida. E Deus os sustenta. Quem é que veste os lírios do campo? Ninguém, Deus. Então Jesus disse, vocês valem muito mais para Deus do que os lírios e que os passarinhos. Então Deus também vai cuidar de vós. Mas precisamos de mudar a mentalidade. Não podemos ter mais uma mente religiosa.
temos que ter uma mente de reino. Amém, meus queridos? E nós hoje estamos a iniciar uma série de estudos. Eu preciso de construir uma base aqui para que tu entenderes depois outras coisas, como por exemplo a vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus, quando é que Jesus vai voltar, o que é que tem que acontecer realmente para que Ele volte, o que é que já aconteceu, o que é que ainda não aconteceu, para que tu entendas. Porque se tu tiveres uma mente religiosa, então tu vais ter um comportamento religioso no entendimento da segunda vinda de Jesus, que é a manifestação completa, plena do reino de Deus sobre esta terra. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, vamos continuar. Existem então duas dimensões da implementação do reino de Deus. A primeira dimensão é a igreja, que tem a ver e está muito relacionada com a primeira vinda de Jesus. Jesus, quando veio a primeira vez, Ele veio para salvar o homem, Ele veio para restaurar o que se havia perdido, Ele veio como servo sofredor, Ele veio tomar o nosso lugar de condenação, Ele veio retirar o obstáculo, retirar o véu que nos separava de Deus, certo? E Ele veio implementar o reino numa primeira dimensão, chamada a dimensão da igreja, ou da eclésia, ok? Então, hoje o reino de Deus já existe, já está na terra. Jesus o estabeleceu há 2000 anos atrás. Mas onde é que o reino de Deus se manifesta? Onde é que ele está implementado? Na igreja. A igreja é a expressão da manifestação do reino de Deus. E tu e eu somos membros dessa igreja de Jesus Cristo na terra. Certo? Agora, existe uma segunda dimensão da implementação do reino, que é no mundo, sobre todo o mundo. E isso vai acontecer quando? Na segunda vinda de Jesus. Tem lógica, repara, se na primeira vinda Jesus estabelece o seu reino para a sua igreja, para aqueles que foram comprados pelo seu sangue, para aqueles que são chamados o fruto do seu penoso trabalho, então, na segunda vinda, Ele e a sua igreja vão estabelecer o reino em toda a terra. Entendeste? Então, hoje nós vivemos que dimensão da implementação do reino? A dimensão chamada da graça, que é da igreja. Deus se manifesta ao mundo através da sua igreja. Mas vai chegar um dia, e assim está prometido e profetizado nas Escrituras, que Ele voltará para reinar sobre toda a terra. E é isso que nós chamamos a segunda dimensão da implementação do reino de Deus. Como diz a Bíblia em Abacuque 2,14, que toda a terra se encherá da glória de Deus como as águas enchem os oceanos. Ok? Então, na igreja, irmãos, para tu entenderes, é aquela que nós hoje vivemos. É esta dimensão do reino. E teve início quando? Quando Jesus veio ao mundo, morreu, ressuscitou e estendeu a toda a igreja, com a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Interessante que foi no domingo passado que nós celebramos o dia de Pentecostes, que são cerca de 50 dias depois da Páscoa. E para quem não sabe, o dia de Pentecostes é um dia de aliança. O dia, em primeiro lugar, no Velho Testamento, o dia de Pentecostes foi o dia em que Deus deu a lei a Moisés, no Monte Sinai. E ao dar a lei, Deus casou com Israel. Deus contraiu matrimónio com Israel, fez uma aliança com Israel. Mas, no dia de Pentecostes do Novo Testamento, foi quando o Espírito Santo é derramado sobre a igreja. Para quê? Para selar a aliança que Jesus fez pelo seu sangue connosco. Certo? Então, através do Espírito Santo, que é o governador do rei, o governador que está hoje na terra, é o Espírito Santo, que está a fazer o quê? Como diz a Bíblia, ele está a ensinar-nos todas as coisas que o rei nos ensinou. Por isso é que a Bíblia diz, Jesus diz assim, e o Allos Paracletos, o Consolador, quando ele vier, vos ensinará todas as coisas que vos tenho ensinado. E eis que estou convosco para sempre. Na pessoa com quem? Com o Espírito Santo. Que, segundo aquilo que Jesus disse, é a própria presença dele em nós. Como Jesus disse, eu virei e farei em vós morada.
Ok? Então, irmãos, na igreja, hoje o reino de Deus manifesta-se na igreja através do Espírito Santo que está em nós e através daquilo que é a manifestação do Espírito de Deus na igreja, através dos dons do Espírito, através dos frutos do Espírito, através de uma série de coisas que esse reino é manifesto. Ok? Agora, Jesus afirmou em Mateus 4,17 e em Mateus 10,7 que o reino de Deus já tinha chegado. Ok? E para que não houvesse mais dúvidas, Jesus faz uma afirmação inclusiva naquela altura. Jesus diz em Marcos 9, capítulo 9, verso 1, Jesus diz assim: e dizia-lhes ainda Jesus, em verdade vos afirmo, que dos que aqui estão, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino dos céus. Estava a falar do quê? Estava a falar do Espírito Santo. E a verdade é que muitos daqueles discípulos que estavam ali a ouvir Jesus receberam o Espírito Santo e viram o reino de Deus a ser manifesto através deles. Através da igreja. Naqueles dias. Ok? Então, irmãos, Jesus ele está a afirmar isto e ele está a retirar qualquer dúvida de que o reino dos céus ele é estabelecido ou foi estabelecido nesta terra no momento em que Jesus pisou esta terra e no momento em que ele completou a obra da salvação, enviando o Espírito Santo para habitar em nós. Ok? Então, irmãos, o reino de Deus hoje, ele já está connosco, ele é manifesto aqui na igreja. Mas é importante entender que vai chegar um dia em que a plenitude do reino se manifestará em toda a terra. Porque, irmãos, a realidade é esta, o reino de Deus não está em toda a terra. O reino de Deus ele está a ser manifesto onde? Na igreja. Mas fora da igreja, no mundo, nós sabemos que o reino de Deus não está a ser manifesto. Mas a promessa é que será manifesto em toda a terra. Amém? Então a igreja é hoje o lugar onde a cultura do reino está a ser manifesta e também está a ser desenvolvida. E existem 4 aspectos que eu queria partilhar convosco já para terminar. 4 aspectos da cultura do reino dos céus aqui na terra e em especial na igreja. Os 4 aspectos são, primeiro, amor, uma cultura de amor, uma cultura de honra, uma cultura de poder, como nós já falámos, os tais sinais que seguem, os quais ele disse, pregai que é chegado o reino de Deus, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, expulsai os demónios. Isso é o quê? É a manifestação do poder, da autoridade de Deus em nós e através de nós. E, em último lugar, a 4º aspecto da cultura do reino é o desejo da igreja pelo rei. O desejo da igreja pelo noivo. Então, a igreja, a cultura da igreja deve ser uma cultura de amor, de honra, de poder e de desejo da presença do rei e da vinda do rei. Por isso é que a palavra de Deus diz-nos em Apocalipse 22, diz lá o quê? O Espírito e a noiva dizem o quê? Vem. Sim. Ora, vem, Senhor Jesus. Então, irmãos, onde o reino de Deus é estabelecido, a igreja que realmente vive o reino de Deus, é uma igreja que existe amor, uma igreja que existe honra, é uma igreja onde existe poder e uma igreja onde existe o desejo de ver o rei reinar em toda a terra. Amém? Então, meus queridos, vou dar alguns versículos para vocês poderem digamos, fortalecer isto que eu estou a dizer. Primeiro, João, capítulo 13, verso 35. Jesus diz: nisto conhecerão que sois meus discípulos, que são membros do meu reino. No quê? Se vos amardes uns aos outros. Irmãos, um crente, entre aspas, um cristão que não ama, é um cristão que vive na religião, ainda não vive no reino. Ok? Então, o primeiro aspecto da cultura do reino é o amor. E Jesus disse, nisto saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Então, irmãos, nós temos que cultivar, temos que desenvolver essa cultura do reino na nossa vida, na nossa casa, na nossa família e nas nossas igrejas. E, obviamente, no mundo. Preparando o quê? A segunda e gloriosa vinda do Senhor Jesus. Assim como João Batista preparou a primeira vinda, lembram-se que João Batista disse, eu sou a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. João Batista entendeu, ele não era o Messias, mas ele era o quê? Era aquele que iria preparar
preparar o caminho do Senhor. Através da pregação do quê? Do arrependimento. Mas nós hoje, a igreja, somos o quê? Aqueles que vamos preparar a segunda vinda de Jesus. Ok? Pregando o quê? O reino. Se o arrependimento te faz entrar no reino, é a pregação do reino, da vinda do reino, que vai estabelecer o reino em toda a terra. Entendeste? Então, irmãos, isso é feito primeiro como? Através de uma cultura de amor. Segundo lugar, uma cultura de honra. Romanos 13:7 diz: portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, honra. E na igreja, irmãos, nós temos que desenvolver essa cultura de honra, de honrarmos uns aos outros, de amarmos uns aos outros, respeitarmos uns aos outros e de podermos até considerar os outros superiores a nós mesmos. Porque esse foi o exemplo que o Senhor Jesus nos deu. Ele disse: eu vim para servir, não para ser servido. Então, no reino dos céus, Jesus disse isso aos discípulos de uma forma muito clara. Ele disse: o maior no reino dos céus não é o que é servido, mas é o que serve. Lembram-se quando a mãe dos filhos de Zebedeu chegou ao pé de Jesus e disse: mestre, tenho um pedido a fazer-te, que no teu reino, que os meus dois filhos, um se senta à tua direita e outro à tua esquerda. Lembram-se? O que é que Jesus respondeu? Mulher, não cabe a mim dizer quem é que me vai sentar à minha direita ou à minha esquerda. É o meu Pai que está nos céus. Ele é o Senhor, o Todo-Poderoso. Mas, uma coisa eu vos digo, que no meu reino, aquele que for o servo de todos é o maior do reino dos céus. Então, irmãos, nós temos que entender que, mais que a religião, mais do que os rituais, tem que haver nas nossas igrejas uma cultura de amor e uma cultura de honra. Terceiro lugar, isso vai operar o quê? O poder de Deus. A manifestação do quê? Dos milagres de Deus, do sobrenatural de Deus, que é promessa: de graça recebestes, de graça dá. Mateus 10, 7 e 8. E por último lugar, o quê? O desejo do encontro com o noivo, com o rei. Amém? E é isso, irmãos, que hoje a igreja tem que desejar. Este reencontro com o noivo. Como diz Apocalipse 20, verso 17 a 20, diz lá: o Espírito e a noiva dizem: vem. Ora vem, Senhor Jesus. E aquele que diz estas coisas é fiel e diz: eis que venho subitamente. E a igreja responde: amém. Ora vem, Senhor Jesus. Verso 20 do capítulo 22 do Apocalipse. Então, irmãos, eu termino aqui, agora. Na próxima aula nós vamos então entrar na parte mais extensa deste ensino, que é a manifestação do reino dos céus no mundo. Quando é que isso vai acontecer? Que sinais estão hoje cumpridos? E quando é que Jesus de facto voltará? E o que é que vai acontecer na vinda de Jesus? E o que é que vai acontecer, digamos, a nós, igreja, e ao mundo? Então, irmãos, muitas dúvidas que vocês têm provavelmente vão ser esclarecidas através do estudo que nós vamos fazer já na próxima quarta-feira. Amém? Mas hoje nós falámos sobre reino dos céus, falámos sobre que Jesus não veio estabelecer uma religião, Jesus veio estabelecer um reino. O verdadeiro cristão não se identifica com a religião, o verdadeiro cristão identifica-se com o governo de Deus na sua vida e através da sua vida. Nós percebemos que existem duas dimensões do reino, a dimensão que é hoje, a que está hoje estabelecida, que é na igreja, que foi operada através da primeira vinda do Senhor Jesus e da vinda do Espírito Santo, mas existe uma segunda dimensão que ainda virá, que é quando Jesus voltar e toda a terra será cheia do conhecimento da glória do Senhor. E diz a Bíblia que de Jerusalém Jesus reinará sobre toda a terra e reinará as nações com cetro de ferro. E diz a palavra de Deus que toda a terra experimentará a paz, a justiça, a liberdade que há em Cristo Jesus. Amém? Então, irmãos, nós vamos continuar na próxima quarta-feira, mas eu queria orar por ti. E eu queria orar, irmãos, para que realmente o reino de Deus possa ser estabelecido na tua vida.
possa ser estabelecido na tua igreja, possa ser estabelecido na tua casa, na tua família. Que tu possas hoje dizer: Senhor, eu não quero uma religião, eu quero o teu reino na minha vida. Eu quero o teu governo na minha vida. Porque o verdadeiro Evangelho, irmãos, não é uma religião. O verdadeiro Evangelho é, como diz lá em 2 Coríntios 5, verso 15, diz lá: e Jesus morreu por todos, para que os que hoje vivem não vivam mais para si, mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Irmãos, esse é o verdadeiro cristianismo. É quando tu escolhes, decides viver para aquele que por ti morreu e ressuscitou. Como Jesus disse, aquele homem que vende tudo para poder comprar a pérola mais valiosa, para poder comprar o campo onde está a mina mais valiosa. Amém, meus queridos? E hoje nós aprendemos que o reino, para alcançar o reino, nós abrimos mão de tudo. Mas na religião, nós a procuramos para receber aquilo que precisamos. Então, irmão, que no nome de Jesus, tu possas receber uma mentalidade de reino, sabendo que aquilo que Jesus quer e veio estabelecer não é uma religião, mas é o reino, o seu reino, o reino dos céus, sobre toda a tua vida. Essa é a vontade de Deus. Deus quer uma família de muitos filhos que sejam semelhantes a Jesus, que vivam como reis, como sacerdotes, manifestando o quê? O governo e a sabedoria e a soberania de Deus em toda a terra, manifestando ao mundo visível a glória do Deus invisível, do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Então, meus queridos, quero orar por ti em nome de Jesus. Vamos orar. Queria te convidar a fechar os teus olhos, estenderes as tuas mãos e vamos orar para que o reino de Deus venha sobre as nossas vidas e que em breve o reino dos céus se manifeste em toda a terra através da vinda gloriosa do nosso Senhor Jesus. Paizinho, é no nome de Jesus que eu oro. É no nome de Jesus que eu te peço. Senhor, dá-nos o entendimento, dá-nos a revelação do teu reino. Senhor, ajuda-nos a entender, Pai, a tua palavra, ó Deus, e que todos nós possamos buscar o teu governo nas nossas vidas. Senhor, que no nome de Jesus nós possamos, como tu próprio disseste, estar na disposição, Senhor, de buscar o teu reino acima de qualquer coisa. E que nós possamos, Senhor, como tu próprio nos ensinaste, a abrir mão de tudo aquilo que nós hoje temos para poder receber o teu reino. Porque a palavra de Deus diz em Romanos, capítulo 8, que as aflições deste tempo presente não se comparam à glória que em nós será revelada na tua segunda e gloriosa vinda. Paizinho, por isso eu oro para que os meus irmãos possam decidir hoje viver esse reino, perpetuar esse reino, anunciar esse reino e poderem realmente se libertar de toda a religião. Em nome de Jesus, eu oro e eu te agradeço. Amém e graças a Deus. Amém, meus queridos. Então, terminamos a nossa hora e meia de estudo, como habitualmente. Eu quero agradecer a presença de todos. Muito obrigado por aqueles que puderam participar neste direto, ok? Eu sei que muitos podem optar ver depois a gravação, mas é sempre muito bom podermos estar juntos no mesmo momento, em direto, estudando a palavra juntos, no mesmo espírito e na presença do Senhor. Então, muito obrigado àqueles que separaram agora das 9 da noite às 10h30 da noite, horário aqui de Portugal, para poder estarmos juntos neste direto. Muito obrigado a todos, um beijinho muito grande a todos, que Deus vos abençoe e eu creio que este mês, irmãos, no final do mês nós vamos estar muito mais preparados e estaremos muito mais conhecedores do reino dos céus e dos aspectos que estão inerentes à segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe e que o reino dos céus
possa estar sobre ti e sobre a tua família. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido. Um grande abraço para todos os meus queridos irmãos. Que Deus vos abençoe. Amém. Amém.